E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento? Estamos aqui em pleno sabadão, dia 10 de agosto, para gravar esse conteúdo aqui para você. Então tô aqui, 7h30 da manhã, pronto para compartilhar mais um pouco aqui da visão que a gente teve para o índice, das operações realizadas, aquilo que foi possível de fazer no pregão de ontem. Então estamos aqui para mais um vídeo de fechamento. Bora aí, já deixa o dedo no like, fortalece bastante aí. Se você ainda não é inscrito, considera se inscrever aqui dentro do nosso canal. Eu tô pensando aí, talvez, em trazer o Bitcoin também para os vídeos de fechamento, uma movimentação bem legal do Bit. Então acho que pode aí contribuir para mais aprendizado. A nossa metodologia, ela é utilizável e válida em todo tipo de papel aí operado. Então você consegue fazer a mesma leitura com índice, com dólar, com Bitcoin, com gráfico de Nasdaq, tudo que for aí operável, que tem aí contrapartes e liquidez, você consegue utilizar o nosso operacional. Então vai ser aí mais um ativo que você vai conseguir visualizar ou então até reforçar aí o aprendizado dentro do nosso operacional. Então não importa aí se você, eu só opero o índice, muitas pessoas ficam aqui só até o fechamento do índice. Quando eu vou aí pro dólar, a pessoa já sai do vídeo. Então o mini dólar também, a leitura do operacional ela vai ser a mesma. E aí às vezes eu passo alguns insights dentro do dólar que você pode utilizar para aquilo que você opera, não somente o índice, mas outros ativos também. Então fica aí até o final do vídeo que vai valer a pena. Bom galera, vamos começar então por esse vídeo de fechamento aqui pelo índice. A gente já estava visualizando dessa tendência, quando a gente olha pelos 60 minutos. Compartilhei ontem, né, que a média móvel de 8, a gente está dentro de uma super trend aqui, ó. Super trend, enquanto essa média móvel de 8 ela não for perdida, ela consegue ter sustentabilidade para carregar o preço. Então, a partir do momento em que ela é perdida, a gente vem para o paraquedas reserva dessa tendência, que é a média móvel de 20. Mas enquanto a média móvel de 8 conseguir aqui conduzir e dar sequência no preço, estamos dentro dessa tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Comentei aqui no vídeo de fechamento da quinta-feira sobre a teoria de Dow, uma tendência válida até ela ser revertida, e ela só vai ser revertida quando ela começar a falhar topos e começar a renovar os seus fundos, nesse caso aqui dessa tendência de alta. Então, nossa visão aqui para o índice continuava de um pregão possível altista, apesar aí da gente estar se aproximando de uma região aqui, ó, de resistência, era uma região de resistência, a gente está dentro de uma tendência de alta. Então, temos aqui uma abertura, vamos mapear todo esse cenário aqui que a gente estava observando. A gente der um zoom out aqui, eu falei também sobre essa média móvel vermelha, a média móvel de 200, a aritmética dos 2 minutos. Ela está sendo até o momento a região aqui de suporte desse preço. A gente sabe que a média ela não é exatamente uma linha somente, né? Ela tem um campo aqui, ó, de atuação. E aí a gente consegue perceber que esse campo aqui de atuação consegue servir para nós como potencial de suporte aqui desse todo movimentão aqui de alta. Então uma bela de uma movimentação compradora, e ontem a gente fecha praticamente aqui na máxima. Qual foi a visão nossa para a abertura? Bom, eu comecei o dia observando inicialmente aqui, ó, comecei o dia mapeando retrações do movimento do dia anterior. Então, a gente tinha retrações do movimento do dia anterior. E também a gente finaliza o nosso dia no cenário de um breakout. O que é um breakout? É um movimento lateralizado. Se a gente conseguir olhar pelos 60 minutos, a gente consegue observar melhor esse breakout, ó. Candles um do lado do outro até a média móvel chegar e fazer a continuação desse movimento aqui, fazendo esse rompimento. Então o cenário de breakout é um cenário onde o preço ele descansa de maneira lateral. Dentro da nossa metodologia, isso tem o nome de BOP, um breakout play. E aí o preço simplesmente sente a média e dá sequência no movimento. Então marcado aqui o movimento do breakout, quando a gente abre o índice nessa movimentação aqui de abertura, nesse trade aqui de abertura, a gente abre tentando agredir essa região de fundos anteriores, ó. Fundos anteriores, fundos anteriores. Essa daqui é uma região possível de suporte dos preços, ó. Aqui até então tem comprador e aqui até então tinha vendedor até ser rompido. Então, tendo essa visão de um potencial suporte nessa região, do apoio
e da região da média móvel de 200. Se eu fosse pensar em vender, qual seria o contexto que eu precisaria? Ontem eu compartilhei nos stories do Instagram, se você me segue, você viu lá, que eu compartilhei que para fazer um cenário de venda dentro de uma tendência de alta, a gente precisa fazer uma quebra do movimento, voltar, trocar a polaridade com essa região aqui que anteriormente era suporte, e aí a gente pode começar a pensar num cenário de reversão de movimento. Isso aqui é um trade o quê? De reversão de movimento, aí a média já vai estar apoiando nesse momento. Quando eu penso num trade de retorno, aí eu espero um afastamento, que a gente já vai ver que rendeu também essa oportunidade aqui pra gente. Mas nessa abertura não tinha como pensar em venda aqui. Eu estou vendendo uma região de fundo, é uma região já barata. Eu tenho região de suporte da média móvel de 200 aqui. Então eu aguardei esse preço abrir e esticar. Quando ele abre, ele deixa essa primeira barra, deixa essa segunda barra vermelha, já estava dentro dessa região aqui, ó, de interesse para mim. E aí o que eu fiz? Eu baixei o meu time frame. Eu recebi uma pergunta bem interessante sobre quando baixar o time frame, de que maneira baixar o time frame. Quando você baixa o time frame, a sua operação ela acaba se tornando mais vulnerável. Quanto menor o time frame, mais experiência você vai precisar ter para conseguir aí sair das violinadas ou então encontrar um gatilho legal num time frame curto. Então, por conta disso, precisa de uma maturidade maior para você operar um time frame menor. Como eu gosto de fazer? Eu gosto de mapear as regiões, gosto de identificar o contexto em que o mercado está trabalhando. E aí, mapeado a região, identificado o contexto, eu vou tendo como base também time frames maiores. Então, por exemplo, aqui ó, no 2 minutos, nos 5 minutos, eu já consigo observar também o cenário de contexto aqui ó, dos 5 minutos. Média de 20, média de 8. É um cenário ainda que está no estado comprador. Pô, não consigo pensar jamais em vendas aqui dentro de um contexto desse. Ainda mais dentro de uma região de fundo. Então, identificado isso pelo 5, identificado pelo 2, a possível região de suporte pela média móvel de 200. Identificado também essa região aqui, ó, de fundo. Tudo isso aqui, para mim, era uma região bastante importante. E aí eu fui o que? Baixei o meu time frame do 2 para o 1 minuto. Para mim, 1 minuto é o time frame mais rápido que eu opero. Não tem nem como baixar disso, né? Tem gráficos de segundos, mas aí não tem como. Então, 1 minuto para mim é o tempo mais antecipado que eu vou pensar em fazer uma entrada. Quando eu caio para 1 minuto, já localizado toda aquela região, eu observo o preço no 1 minuto fazendo 4 candles consecutivos para romper uma região de bastante interesse. Fundos anteriores, todo aquele contexto que a gente já viu. Num cenário que a gente está mega afastado de todas as médias, de todo o nosso conjunto de médias aqui. A gente também não tem um contexto vendedor ainda aqui no 1 minuto para querer fazer uma venda. Então, por conta disso, esperei esse preço esticar. Se uma pessoa é muito scalper, ela até pode ter pensado em vender essa primeira barra, mas teve que fazer aqui, ó, saídas bem próximas, porque a região aqui já não estava interessante, né? E aí, a partir do momento em que essa barra número 5 ela fecha, ela está dentro daquela região importante, eu estou dentro de uma sequência já de barras vendedoras, e eu deixo um primeiro gatilho comprador. Quando esse primeiro gatilho comprador ele fecha, aqui a gente já tem um cenário de 1, 2, 3 de compra. Se você não conhece, já fiz vídeo aqui gravando o que é 1, 2, 3 de compra, mas se você digitar aí 1, 2, 3, setup 1, 2, 3, vai ter vários vídeos do Stormer ensinando esse setup comprador ou vendedor também. Então, é um cenário possível de compra em uma região de suporte, em uma região interessante, e eu tenho o cenário afastado para as médias aqui, ó. Tenho essa distorção com as médias. Então foi compra imediata aqui nessa barra número 5 do 1 minuto. Esse daqui, ó, foi um erro, isso que é importante da gente conseguir localizar os nossos erros. No pregão da quinta-feira, eu cometi um erro muito parecido. A gente abre dentro de uma região de interesse também. Na quinta-feira, a gente também estava falhando esse fundo anterior, olha só. A gente abre dando aquela cutucada e já abre rejeitando. Pelo 2 minutos, pelo 2 minutos no dia anterior, a gente tem uma entrada por esse 2 minutos, ó. Olha que barra sólida, bonita, uma RBI aqui, ó. E ficou muito bonito esse trade. Então, eu acabei um pouco enviesado na quinta-feira, não conseguindo comprar essa abertura, essa oportunidade
oportunidade que deu. Então, localizado esse meu erro, bom, na sexta a gente estava mais caro ainda e eu comprei. Por quê? Porque a tendência é válida até ela ser revertida. Então, você conseguir identificar, enxergar, trazer aqui para o dia seguinte o que você cometeu de erro no dia passado e conseguir ajustar isso, é o primeiro ponto para você começar a evoluir nas suas operações. Então, eu não hesitei quando eu identifiquei essa oportunidade aqui pelo time frame do 1 minuto nessa barra número 5 dessa força compradora. Comprei essa barra número 5, aumentei posição aqui ó, nessa RBI. Então, o setup que aconteceu também na quinta-feira e eu hesitei, ontem eu aumentei minha posição aqui dentro desse contexto. E aí, inicialmente, a gente começa a fazer o quê? Um trade de retorno às médias, a retorno desse fechamento de gap para identificar qual vai ser a potência desse movimento. Comecei a olhar retrações desse movimento aqui para identificar a potência do movimento. E aí veio uma jamanta de queda, é uma barra de finta, somente para tirar, às vezes, as pessoas que estão conduzindo aqui o stop um pouco mais próximo. Já a gente já vê um sentimento um pouco mais enfraquecido aqui ó, dos compradores, as barras começam a ficar menores, e aí você fala, putz, vai ter muito stop loss aqui da galera que está enforcando o frango. E é justamente o que essa barra faz. Aciona todos os stop losses, ou stop loss não, mas os stop gain, né, já na condução da operação. Aciona aqui os stop gains e aí que faz com que essa barra cresça. Mas essa aqui não é uma barra de ignição vendedora. Ela é uma barra que acaba sendo uma finta. Uma finta porque ela só consome esses cenários de stop, deixa o preço mais barato e já deixa o segundo candle aqui, ó. Esse daqui sim é um candle de continuidade. Esse candle ele já anula metade dessa barra vendedora. Próximo candle já anula 80%, então essa barra já perdeu o seu poder a partir desse momento que ela já é eliminada por essa barra número 17. Aqui eu tenho um contexto ainda um pouco desfavorável na questão médias móveis, porque eu não tenho ainda 20 barras no dia, a gente estava na barra 15 e na barra 16, então a média móvel de 20 ela ainda não estava totalmente efetiva, e a média móvel de 8 aqui estava querendo se ajeitar ainda, né? Estava quebrando aqui ó, a sua movimentação. Então, esse contexto de médias pode ter te enviesado um pouquinho. Mas é uma barra sólida que ela não dá continuidade. Então, se ela não dá continuidade, ela tende a ir para o outro lado. Aqui, pelo 2 minutos, ficou dessa maneira, mas pelo 5 a gente já estava mais bem ajeitado aqui nessa movimentação, né? Ó, essa barra número 6, ela não gera continuidade, ela é praticamente eliminada na próxima barra dos 5 minutos, acionando aqui uma RBTO no 5, acionando essa mesma região, a RBTO, nos 2 minutos, dando sequência no movimento altista. E aí, a gente tinha a zona de interesse a vir buscar máxima do dia anterior e aquela máxima como resistência de vários dias atrás. Ó, se a gente afastar, era essa máxima aqui, lá do dia 1º de agosto formada. Então, era a região de resistência que a gente tenderia a voltar para buscar. Ontem, quando eu compartilhei a visão pelos 120 minutos da volta em V, o alvo inicial de uma volta em V é o topo anterior. Então, era essa região aqui, ó, dessa voltona em V que a gente estava produzindo. E era a região que eu inicialmente estava buscando aqui para esse movimento. Preço simplesmente gera continuidade e aí a gente vem para quê? Para projetar alvos. Bom, quando eu monto essa estrutura altista, eu consigo romper esse topo anterior e simplesmente não olhar para trás, eu estou abrindo possibilidade de um pivô de alta e também alvos para um espelhamento desse movimento aqui para cima. Aí sim a gente vem com alvos de Fibo. Se eu pego projeção desse movimento, são alvos menores. Primeiro, segundo alvo atingido. Quando eu venho para o espelhamento, ele vai jogar o alvo um pouco mais afastado. Então, primeiro alvo também atingido. Se a gente vier com os dois, a gente tem confluência de região de alvos. Ó. Projeção e espelhamento. Deixa eu ajustar aqui. Projeção e espelhamento. Exatamente aqui na mesma região, segundo alvo, primeiro alvo, era uma região de interesse para esse índice e é justamente onde ele marca o topo. A gente ficou mapeando essa região e identificando o que o preço estava fazendo aqui. Nesse momento a gente começa a perder um pouco da potência de compradores, o preço começou a ficar um pouco mais caro. Aqui as barras vendedoras, ó, até o momento a barra vendedora grande tinha sido totalmente anulada. Aqui, ó, barras cadenciadas, ainda não é momento onde a força vendedora aparece.
mais um pouco de barra cadenciada, barra de comprador aqui, ó, com bastante potência, e aí eu começo a colocar mais barras vendedoras e de maior potência, olha. E aí eu começo a eliminar as barras verdes. Nessa eliminação das barras verdes, a gente começa a ter fraqueza dos compradores. O que o comprador estava conseguindo colocar com bastante potência aqui, ó, ele já não consegue colocar com tanta potência aqui. Então, não tenho nem setup comprador aqui para dar continuidade. Aqui não tem nem como você ter tomado um stop na compra, mas já era um sinal de alerta para você começar a pensar num possível trade de retorno, não ainda de reversão. Por quê? Porque a reversão ela acontece quando a gente quebra a estrutura altista e acaba fazendo o quê? Trocando polaridade, e aqui sim eu começo a quebrar a estrutura altista. A gente ainda estava fazendo o quê? Um trade possível de retorno desses movimentos. Possível topo, tentando deixar, por exemplo, um fundo mais alto. Então, aqui é um cenário que a gente já começa a ligar o alerta para começar a executar um trade de retorno. Aqui dentro desse contexto, eu tenho um cenário de um Martin Bear. O acionamento desse Martin Bear vem exatamente na eliminação dessa barra número 45 e 46. É um Bear 180, a média móvel de 8 ela já está com potência, já está inclinada para baixo. A 20 ela não está mais com potência para dar sequência nesse movimento. A gente começa a colocar barras mais sólidas vermelhas. Anulamos o fundo anterior, comprador não consegue vir. Já era uma região de comprador que estava com interesse. Ó. O comprador já achou essa região interessante, mas agora não está achando mais. E essa barra 49 ela vem para confirmar esse movimento. Essa 49 é uma barra sólida, ela está saindo da média de 20, da média de 8. Ela tem muito potência, mais de 80% das vezes uma barra dentro dessa configuração, ela vai dar sequência com mais barras vendedoras. Mais de 80% das vezes ela vai dobrar o seu tamanho para frente. Então é uma bela de uma entrada onde se aparecer 10 barras dessa, apenas 2 vão falhar. Dá para você projetar essa barra para baixo. Ela pagou aqui ó, um push e meio desse movimento como ela. Ela chegou a ultrapassar aqui o 100% dela. Ou também dá para a gente começar a observar alvos de Fibo menor, desse espelhamento aqui ó, menor. A gente cumpre o primeiro e segundo alvo desse espelhamento menor. O preço acaba chegando de uma maneira esticada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras consecutivas. A sétima é um candle PFR. É também uma GBR dentro do nosso operacional, seria uma possibilidade de trailing stop ou uma oportunidade ainda compradora. Quando a gente pega a retração do movimento do dia, e esse daqui ainda é um retorno saudável, ó, retorno nos 50% desse movimento. Retorno nos 50%, volta a engatar a força compradora. O que ficou aqui ainda um pouquinho ruim, ó, os 5 minutos ele ficou um pouco mais bruto esse pullback. É uma movimentação que tem barras um pouco mais sólidas, mas nessa região ele deixa para nós pelos 5 minutos uma regra das duas cores. Duas tentativas aqui ó, de romper essa região com barras sólidas, preço simplesmente não aciona e o acionamento contrário é uma compra desse movimento aqui. Então 5 minutos apresentou essa oportunidade compradora. Pelo cenário do 2 minutos ele deixa um fundo ascendente, já é o terceiro, ó, 1, 2, segundo fundo ascendente, terceiro fundo ascendente. Essa barra 70 seria uma possibilidade de continuação desse movimento, já que a gente estava falhando aqui, ó. Eu tenho o contexto de tentativa, olha só aqui, a média de 20 e a média de 8 ó, se afunilam. Essa barra 64 você pode ter vendido ela também, ela chegou a pagar mais do que 2 vezes o tamanho do risco, então seria uma oportunidade também de venda. Mas o preço não consegue renovar as mínimas, se eu falho a mínima eu tendo a renovar a máxima. E aí justamente nesse candle 70, ele demonstra aqui a virada desse movimento. Ultrapassamos, atingimos a região de topo anterior, rompemos o topo anterior e fizemos o que? Troca de polaridade nessa barra 77. Nessa barra 77 é a continuidade desse movimento para cima. Próxima região, se a gente falhou em mínimas, a gente tende a buscar novas máximas. 83, cutuca a nova máxima, não vem vendedor, apoia na média móvel curta e dá sequência no movimento. Tendência de alta dando continuidade nesse movimento aqui. E aí realmente a gente foi até as próximas regiões de alvo. Bom, a gente estava mapeando quais alvos aqui para o começo desse movimento. Espelhamento desse movimento aqui, pensando em alvos mais intraday. Ó. Primeiro, segundo e terceiro, quarto alvo aqui em cima, todos foram cumpridos.
A projeção desse movimento, todos foram cumpridos também. Então, quando a gente tem todos os alvos atingidos, a gente começa a ampliar o cenário de alvos. A gente vai pegar mais um macro, por exemplo, também, para poder pegar alvos. Ou nesse caso, como a gente deixou esse movimento em V para cima, a gente também pode espelhar esse movimento aqui para buscar próximos alvos a partir do rompimento desse topo aqui. Primeiro, segundo, terceiro alvo cravado dentro desse pavio, dessa volatilidade. Aqui a gente tem um sprint, onde possivelmente tenha liquidado, né? Todo mundo que estava tentando vender, é um squeeze aqui dos vendidos. É uma barra possível de exaustão de movimento e aqui a gente aciona uma RBR. Esse aqui é uma possibilidade de trade de retorno às médias. Demorou pra caramba, mas chegou a pagar também o tamanho do risco, que é somente essa barrinha aqui, ó, venda com stop nela mesmo. Chegou a pagar aqui o tamanho desse risco. Um trade que mesmo na exaustão, a gente não estava tendo força aqui, ó, de vendedor. O vendedor não está conseguindo, olha quantas barras vão para anular, por exemplo, essas, nem chega a anular, né? Essas 3 barras compradoras, quantas barras são necessárias para produzir? Então, isso aqui para mim é sinal de fraqueza. Se você às vezes está vendido num movimento desse e você pensa num cenário de reversão por conta dessa exaustão aqui, basta você olhar o comportamento do preço, que isso aqui não identifica, ó, exaustão de movimento, é apenas um descanso. Tanto que os compradores voltam a atacar esse índice. Consegue vir buscar a casa dos 131 mil pontos. E agora sim, ó, começa a deixar uma barra um pouco mais... esse sinônimo, né, de cansaço comprador. E os vendedores começando a querer mostrar um pouco mais de cara aqui, ó. Então, para segunda-feira, para a semana que vem, a gente teria possibilidades, né, de retorno para essa média móvel de 200. A gente já está num estado bastante afastado aqui dela. E caso ela venha falhar numa continuidade, a gente perca ela aqui, ó, e ela comece a fazer esse movimento, a gente pode fazer o retorno para 200 dos 5 minutos. Então, a 200 dos 5 minutos, ela já está no terceiro dia que ela não foi testada. Então, ó, a gente tem, ó, a quarta, a quinta e a sexta-feira que ela não foi testada. A gente já passou 3 dias sem testar a média móvel de 200, então isso não é novidade para os 5 minutos. Mas na segunda-feira é bem propício que a gente engate um movimento até de realização desse movimento comprador. Quando a gente vem para um time frame maior, por exemplo, nos 60 minutos, uma das leituras que a gente estava casando era a possibilidade de um alargamento macro aqui. Então a gente tem uma linha de um possível alargamento aqui embaixo, ó, quando a gente vem testar essa mínima aqui naquela abertura do gap de baixo, e também o contexto de pegar com esses topos aqui e buscar lá, ó. Então, a gente está exatamente cumprindo o alvo desse contexto, desse alargamento. Desse topo aqui, jogou em linha reta lá. Desse fundo aqui, jogou aqui no gap, praticamente em linha reta. Então, vamos ver qual vai ser a reação do preço nessa região. Como eu falei, a gente está dentro de uma super trend pelos 60 minutos e essa tendência ela é válida até ela ser revertida. Movimento do índice aí muito forte, fechando numa alta de 1,42. O Ibov fechando numa alta de 1,52. Pelo time frame semanal, esse índice ficou bizarro, esse candle. Olha isso, né? Então, fechou com 7 mil pontos praticamente aqui de amplitude, 8 mil pontos de cabo a rabo. Esse movimento do índice futuro no time frame semanal, um candle muito potente, muito forte. Um contexto que a gente estava identificando aqui pelo Ibov, olha só, a gente tinha um canalzinho de baixa. Opa, deixa eu pegar a linha certa aqui. A gente tinha esse canal de baixa desenhado nesse Ibov diário. A gente faz o rompimento desse canal, deixa esse cenário de fundo ascendente, está dando continuidade, rompendo o topo e fechando sólido nesse movimento. Estamos ativando aqui a continuidade desse Ibov. É um cenário possível aqui também, ó, de um ombro, cabeça a ombro, para você que gosta desse contexto, fechando acima da linha de pescoço. Então, está ativando esse contexto e a gente teria espaço para buscar máxima histórica para esse Ibov aqui. O índice realmente aqui bastante forte, muita potência nesses gráficos. Olha só esse diário, caraca, fechando na máxima, bizarro, né? Mas da mesma maneira, ele está esticado, quarta barra consecutiva, rompendo o topo, estamos na máxima aqui, ele está sedento aí por uma correção, por um retorno, para ele respirar um pouquinho. Bom, vamos dar uma olhada no dolinha. Quando a gente vem para o dólar, a gente tinha comentado sobre o quê? Qual a movimentação, né, desses últimos dias aí do dólar. Atingimos aquele pico, por isso que é bizarro, como que é o gráfico, né?
Aqui, na abertura desse dia, estava todo mundo apavorado, porque o dólar ia bater R$ 6, o dólar era lua, tava tudo fodido as bolsas do mundo, estourou a bolha, o dólar vai para as alturas, índice vai derreter, meu Deus do céu, e a gente vê um panorama no fechamento da semana totalmente ao contrário. Então imagina a quantidade de pessoas que não compraram dólar aqui na abertura da segunda-feira ou venderam índice e assim se arrebentaram às vezes pelo viés de um pânico mundial. Imagina, isso daí é justamente como é que é? Compra ou vende no boato e estopa no fato. O cenário aqui derreteu desse dolinho. Um contexto aqui que a gente poderia olhar, a gente tinha acionado esse Martin Bear, alvo inicial na 200, preço faz o ritual de passagem e dá continuidade nesse movimento. A gente tem alvos de FIBO aqui atrás, para buscar alvos desse espelhamento maior, agora que foi rompido. A gente tem todas essas regiões de alvos aqui para buscar, olhando um cenário mais macro. Quando eu venho aqui para esse movimento espelhado, a gente crava a região de primeiro alvo, faz o pullback na média de 20, ativa a continuação, fecha aqui a quinta-feira em cima desse segundo alvo e abre ontem dando continuidade para baixo. Então, a gente teria espaço aqui para buscar um 5,47. Ainda tem o 5,50 aqui, né, que é a região do bola, como uma região possível de interesse. Se eu pego alvos maiores, eu teria aqui um espaçamento um pouco maior para os próximos alvos, lá no 460 também como alvo. Também poderia pegar alvos menores desse pivô aqui alinhado com a média móvel de 20, onde a gente consegue aqui, primeiro, segundo alvo no fechamento, a gente simplesmente abre dando continuidade. Quando a gente vem aqui para os 5 minutos, a gente percebe isso. A nossa abertura, ela veio ativando justamente um Bear 180. A gente tem o primeiro candle positivo, segundo candle elimina, stop na máxima, preço dá continuidade, vem buscar a região de terceiro alvo, pivota, barra número 22, uma RBR, preço vem, busca novas mínimas. Então, o movimento do início do pregão do dólar foi legal. Essas duas movimentações aqui foram bem direcionais, deu para pegar um belo de um movimento. Depois disso, sexta-feira à tarde, o operador de dólar já tinha colocado a grana no bolso, olha só, exatamente no meio-dia a gente lateraliza e fecha exatamente, a pessoa que parou de operar meio-dia e ficou aqui, o preço fecha exatamente no mesmo timing. Então, esse dolinha, ele está armando o quê? Um cenário de lateralidade nesse fundo. Para você operar na semana que vem, o ideal é você esperar o preço conseguir sair dessa região ou trabalhar as extremidades, vender região de máxima e comprar a região das mínimas para esse dolinha. A gente continua com alvos mais abaixo, no 5.500 é uma região de alvo. Se a gente olhar os 60 minutos, isso para mim é um cenário de um BDP, Breakdown Play, é o mesmo contexto que ele armou no índice para tentar fazer a continuação desse movimento aqui. Caso essa média móvel de 8 não consiga conduzir, ele precise da média móvel de 20. Então, se o preço continuar aqui na segunda-feira de maneira lateralizada, a aproximação dessa média móvel de 20 pode ajudar a fazer o rompimento. Caso a gente supere essa máxima aqui, a gente pode estar fazendo um movimento para querer vir buscar essa média móvel de 20 que vai estar descendente. É a próxima região que a gente tende a ir buscar. Sendo que aqui, 200/2 já foi atingida. Se ela falhar na continuação, meu paraquedas reserva é a 200/5 minutos. Que o dólar aqui ele só está nessa sexta-feira sem testar. Na quinta-feira ele saiu dela, então o movimento esticou pra caramba. Uma bela movimentação, cumpriu alvos, como eu falei. Temos ainda 5.500, temos mais alvos macro aqui, mais para baixo. E a tendência do dólar também vai ser válida até ela ser revertida. Compras de dólar estão sendo somente trades de retorno à região de média, à região de retração. Olha só que legal aqui, Vamos pegar a retração desse primeiro movimento da sexta-feira do dólar para ver onde que ele retraiu. Olha, retraiu nos 50%, metade desse movimento. O preço deixa aqui um cenário de continuidade. Esse candle número 22 aqui é uma RBR, um doji aqui, uma NRB, você pode ter essa leitura. E o preço simplesmente pivota e dá continuidade. Movimento aqui bem legal para esse dolinha também. Mas na parte da tarde ele só ficou na trollação, né? Não deu sequência. Tem uma região de suporte bem definida aqui, que nem com barra sólida a gente consegue romper essa movimentação. Então,
tá ruim de vender dólar contra essa região e tá ruim de comprar dólar contra essa região aqui. O preço está totalmente lateralizado. O ideal é esperar fazer o rompimento dessas regiões, ó. Pullback, troca de polaridade, rompimento, pullback, troca de polaridade, para dar sequência em um movimento de tendência. Caso contrário, é cenário de consolidação. E é isso, galera. Esse daqui foi o vídeo de fechamento. Meia horinha aí de estudos para vocês no final de semana. Muito obrigado aí pela audiência. Deixa aqui o dedo no like, que você faça aí um excelente final de semana. Nos vemos na semana que vem. Tamo junto, valeu.